Bom, esse é o terceiro vídeo e provavelmente pode ser o último. Acho que a parte que falta é explicar a aplicação que eu estou rodando aqui, ok? Dentro do meu STM32. Então eu vou explicar nesse vídeo no detalhe aqui um pouco dessa aplicação e disponibilizar, né? Eu sempre disponibilizo os arquivos aí mais relevantes no GitHub, aí tem o link, né, na descrição. Então é o seguinte, eu tenho meu Cube IDE, né? Ok? Então não é um curso para STM32 aqui, tá? Então quem está interessado, né, nesse conteúdo é porque já conhece o STM32, né? E quer integrá-lo aí, né? Como eu fiz uma rede RS485 no protocolo Modbus RTU. Então, obviamente, a pessoa tem que conhecer. Se não conhece, tem que estudar, ok? Então, assim, aqui é o software, né, a IDE, que a própria ST, que é a ST Microelectronics, disponibiliza para trabalhar com os microcontroladores dele, que é a família STM. Então, eu tenho um STM, eu tenho uma Nucleo Board, né? Então até o nome do arquivo, né? Os arquivos da Nucleo Board, a minha F411RE, né? É uma placa de desenvolvimento já feita pela STM. E então esse é o software free, né? Que para a gente programar, depurar, enfim, trabalhar com os microcontroladores da família da família STM32. Então essa é a aplicação que eu fiz aqui, né, conforme já apresentado desde o primeiro vídeo ali, né? O vídeo, a parte 1, a parte 2, essa é a parte 3. Então, novamente, quem sabe programar, que o STM32, quando começa, ele vem para uma interface, ele chama do MX, né? Que é uma parte gráfica para configurar, mais fácil para configurar, né? Ela é bem visual para configurar o que você quer. Então, o que eu fiz aqui, mostrando sua aplicação? Uma das primeiras coisas que você configura, você vem aqui no RCC, né? E você vem aqui, habilita, que nem no caso, sempre o default é tudo disable, eu habilitei que eu tenho um cristal ressonante aí que externo, né? Nessa placa, eu instalei ele, ok? Ela não veio, mas eu tinha instalado, ok? É um cristal para ter mais precisão aí, né? No clock. Eu instalei, ele é de 8 MB. Então eu vim aqui, habilitei. Então uma das coisas que eu fiz, habilitei aqui para usar o cristal externo, o HSE, High Speed External, ok? Uma das outras coisas que a gente configura, você vem aqui no sys e libera aqui o sistema de depuração, né? Tá disable. Vou habilitar aqui, ok? Então você libera aqui para fazer depuração, ok? Então, o que é? Porque o software, né? Esse software tem aí o recurso para fazer depuração e tal, para você fazer um passo a passo na execução, enfim, depurar o programa, ok? Então, você vem aqui e habilita, né? Aqui está habilitando, já vem como default o SysTick, que é o relógio do sistema interno, né? Ok? E é isso que eu fiz assim a princípio. Tem outras coisas habilitadas, mas ele é consequência do que eu vou mostrar agora aqui habilitado. Ao acertar aqui, ao liberar o clock externo e ao acertar aqui a depuração, você pode vir aqui, eu venho no clock, aqui na árvore de clock, ele estava como HSI, que era o oscilador interno, como tinha selecionado lá, ele já setou aqui, aí eu coloquei aqui esse meu microcontrolador, ele pode trabalhar até 100 MB, mas eu setei para trabalhar com 80 MB aqui. Quando você seta aqui, ele já ajusta para você. Essa ferramenta ela é boa para configuração, porque ela é isso, ela é bem fácil, você vai colocando os valores que você quer e ela recalcula tudo, parametriza tudo para você, e depois, quando você sair desse ambiente aqui do MX, ele salva lá na aplicação que nós vamos ver. Então aqui era o que eu estava fazendo primeiro, então configurando tudo isso. Configurei o clock, então o meu oscilador lá externo é 8 MB, eu coloquei que eu quero colocar 80, então ele já reconfigurou tudo aqui para mim. Quando eu salvei aqui, ele já salvou lá na aplicação mesmo, ok? Então voltando, então essa parte do clock que eu acertei o clock que eu quero trabalhar. Depois, como eu queria trabalhar com a minha USART, e ela é a parte de conectividade, ele divide por famílias aqui. Então, eu vim aqui em conectividade, eu vim aqui em USART, cliquei aqui. Então, aqui estava a princípio disable, eu coloquei como a comunicação assíncrona, né, que a gente vai usar. Aqui ela vem como disable, né, tem várias opções, então eu selecionei assíncrono. Ao selecionar assíncrono, ela abre aqui, ela tem várias abas aqui, ó, tem essas abas aqui, ok? Então ela abre aqui, ó, posso até chamar para cima.
a primeira aqui era parâmetros, né? São os parâmetros de configuração, velocidade, né? Do baud rate, então tudo igual é a rede que eu estou usando, que eu vou integrar aí na rede. Então mantive o padrão aqui, né? Que eu estava mantendo na HM, no PLC, que é o Slave 1, e esse aqui é o Slave 2. Quer dizer, está conversando na mesma rede, tem que ter os mesmos parâmetros aqui de velocidade e tal, ok? Beleza. E ao mesmo tempo eu venho aqui, tem uma aba que ela estava desabilitada, eu habilitei aqui para que gere uma interrupção global aqui, a minha USART. É aquilo que eu comentei no vídeo anterior. Então, quando ela está lendo ali, lá do meu transceiver, ela fica sempre lendo. Quando chega uma mensagem do barramento, ela já ativa uma interrupção interna para tratar exclusivamente, para ela obter a mensagem que está chegando, ela obter ela completa para eu analisar se a mensagem é para esse slave ou não, né? Ou descarta ou dá a resposta. Então é aqui que eu habilitei, ok? Então quando você começa a habilitar a USART, habilitar tudo isso, ele começa a liberar uns pinos aqui, né? Ok? Ele começa a liberar os pinos aqui para trabalhar. Então quando eu liberei a USART lá, ele já, como eu já expliquei até no vídeo anterior, então o PA10 vai ser o RX da minha USART, o meu PA9 é o TX e aqui é o pino que é uma output que eu configurei e até rotulei aqui para que ela controle ali se vai ler, se vai escrever lá no barramento lá, ok? E os demais são com coisas que eu habilitei o clock, agora habilitei aqui a depuração, ok? São outras coisas, são outros recursos que já vêm, ok? Então, a princípio, essa é a parte mais básica que eu fiz. Quando você faz tudo isso aqui, é cheio de periféricos, mas eu só habilitei esse, tá? Só isso que eu mostrei para vocês aqui. Então, então, aqui eu já fiz. Quando você vem aqui na primeira vez, vai salvar, ele vai dizer para você se você quer gerar o programa com todas essas configurações que você fez. Então, na primeira vez dei sim, agora eu não mudei nada, né? Ele só mudou de ambiente aqui, agora eu posso fechar o MX. Então ele jogou aqui no main, onde está o main aqui, ó. Eu venho em core, aqui eu tenho o meu main aqui em source, tá? Ok? Então nessa aplicação, o que eu peguei externo, esse aqui, ó, modbus crc.c, modbus slave.c, ok? São esses dois só que eu peguei externo, que eu vou disponibilizar, ok? E vamos dar uma olhadinha nesses arquivos também. Então, são esses dois que não faziam parte, né, da parte padrão aqui dessa aplicação. Então, se eu trouxe isso aqui. Ao trazer isso também, então, no meus include, eu também tive que trazer um include, né, relacionado a esse modbus CRC. Isso aqui é só umas funções para gerar o código de check error lá, ok? Então, precisa disso. Então, ele tem uns arquivos especiais para isso. E aqui é para criar mesmo o protocolo, né? Internamente eu estou usando uma USART, ela não é o protocolo Modbus. Mas aí gera esses arquivos aqui, eu adicionei esses arquivos, então correspondente ao mesmo arquivos de fonte da linguagem C, eu tenho os headers dele aqui, tá? Que nós veremos. Então, o que é além do principal do main, que a gente faz o programa, são esses dois que vão estar disponibilizados aí no GitHub para estudo mais detalhado. Então, mas eu já vou abrir aqui para rodar a aplicação, eu já vou abrir aqui esses que mais interessam aqui, o slave e aqui o slave H, tá? Então, quando eu sair lá no MX, ele já vai gravar aqui automaticamente, isso faz parte da ferramenta, é um modo inteligente, né? Ele já grava aqui boa parte, né? Boa parte aqui que você está vendo dos códigos já veio daquela configuração, aqui, ó, tudo isso aqui já veio. O que foi adicionado? O que foi adicionado aqui? O que o usuário... Observe que para quem já conhece, o usuário ele tem uns rótulos aqui que ele fala onde o usuário pode colocar. Que nem aqui, ó. São headers definidos pelo usuário, né? Ó, como eu incluí aqui o Modbus lá, ó, eu coloquei os headers dele. Então eu include, né, o Modbus Slave H, ok? Colocado aqui. Isso foi adicionado. Aqui, isso aqui ele adiciona automaticamente lá quando eu quero usar o USART, isso aqui é um ponteiro lá, tá, ok? Para USART número 1. Tudo isso ele colocou, olha aqui, isso aqui é dados pelo usuário, olha lá. O código, eu criei duas variáveis aqui para 16 bytes, né? Mas para transmitir e receber, porque eu não vou trabalhar com mensagens grandes aqui, eu só estou testando, então pode ser que a Modbus pode ser até 256, né? Mas assim,
eu transmiti coisas pequenas, então eu deixei aqui limitado a 16. Então isso aqui é o meu vetor aí que eu vou receber, né? Eu vou receber os bytes quando ele está lendo no barramento e aqui quando eu vou transmitir. Então eu criei essas variáveis aqui. Aqui é uma variável que é uma função também criada quando ele vai enviar o dado, né? Que eu quero quando eu estou transmitindo, eu vou enviar o dado tá aqui. Então isso aqui eu peguei lá da internet, eu só acrescentei essa parte do pino aqui de controle para ele, na hora que ele vai escrever, então ele seta lá o pino para jogar no barramento e depois que ele transmite ele já zera de novo lá para continuar lendo, ok? Então é isso. Então aqui essa é a rotina que está associada à interrupção que nós liberamos lá, né? Então quando eu habilito aquela interrupção, essa é a rotina que quando entra alguma coisa ali, né, que vem do barramento, ele vai receber, ele faz esse callback aqui, ele chama essa rotina. Então essa é a estrutura padrão, ele chama essa rotina, o que ela vai ver? Ó? Ela vai ver se o slave é o ID, né, se é o que eu quero, porque o slave é o primeiro byte lá da matriz que ele recebeu, ok? Primeiro byte. E olha aqui na configuração no modo slave, qual é o slave que eu configurei aqui para esse caso? É o slave 2. Então se ele confere com o dado lá que é o 2, né, o slave 2, ó, então quer dizer, está falando com ele. Aí ele vai ver o próximo dado, o RX, o byte da matriz lá, o próximo byte, que seria o byte a mensagem, se a mensagem for 3 ou 4, conforme o padrão, né, o padrão do Modbus, né? Do Modbus RTU. Então a gente vai receber aqui, no caso, a gente vai receber a mensagem 3 lá, nesse exemplo só, mas poderia ser 4, mas eu não tratei internamente o 4, só deixei a estrutura que eu tinha copiado isso aí de uma outra aplicação. Mas a gente só vai usar o 3, então se é o slave, né, que ele quer, ele identifica se é a mensagem 3, ele vai chamar uma rotina para ler o registro que ele quer. Então essa rotina vai estar aqui, ó, no Road Register, tá ok? Então aqui é uns includes que precisa ter, ok? Aqui é o que eu defini lá, a variável que eu defini a matriz, vou ter que colocar como externo, né? Isso é coisa da linguagem C, ok? Aqui para tratar exceções e aqui então para fazer a leitura. Quando vai fazer a leitura, ele começa a montar, falar o endereço que você quer montar. O endereço vem lá no byte, terceiro e o quarto. Isso, né, entendeu o protocolo saber, o primeiro protocolo é o ID, depois é a função, depois vem aí a montagem, o endereço do registro, né, em 2 bytes. Então, aqui é o bit 2, que esse é o byte 3, tá? Começa pelo 0. Então, o byte 3 e 4 passa o endereço. Aqui eu só fiz uma jogada, porque como eu enderecei na EHM, só para manter o mesmo endereçamento lá que eu peço para o slave 1, que é o 1000 em hexa, ele não é o 1000 em hexa que eu tenho interno, mas se ele for o 1000 em hexa, ele vai, ó, se for o 1000, se ele receber o 1000 em hexa, então ele vai endereçar agora de 0 a 10 só para escolher os valores dessa matriz que eu falei que eu só. Então tem uma matriz que eu defini aqui, ó, nesse header, são os valores que eu falei que é próximo de 3.000 que ele fica escolhendo. Então de 0 a 9, né, os itens dessa matriz ele fica escolhendo automaticamente. Então eu só faço essa adaptação aqui, né? Eu falo, então, se ele é o endereço 1000 que veio, então ele cria um número randômico de 0 a 9 só, e ele vai selecionar lá dessa matriz, então, que ele vai responder, tá? Ele vai pegar um desses valores. Por isso que falar, ponteiro fica oscilando em torno de 3.000, porque ele escolhe esses valores aqui, aleatoriamente, ok? Escolheu esses valores, ele só vai ver se o número de registro, porque o número de registro é o conteúdo que você passa na mensagem também. Então, ele vai só ver se não está fora, né, a quantidade de registro que você quer, é só a tratativa padrão que ele dá. Então, aqui ele vai montar o endereço final da resposta. Depois, o que ele vai? Ele vai montar aqui a resposta. Então, ele começa a montar aqui na minha matriz, né? No meu vetor ali de TX, né? Então, ele monta o mesmo ID, né? Que é o 02 que está respondendo. A mesma mensagem lá, a mesma função que ele recebeu aqui. Aqui a quantidade de bytes. Então, é o número de registros que veio vezes 2, porque ele responde em 2 bytes aqui. E aqui agora ele vai lá na matriz, ele vai nessa matriz aqui e vai escolher, como ele escolheu um número aleatório, ele vai montar. Ele vai pegar e fazer os 2 bytes, montar o primeiro high, né, o high, e depois o low aqui, se ele escolheu esse índice primeiro, ele vai pegar o 30 e depois pegar o 00 para transmitir, né, nos bytes de transmissão ali, ok?
Então é isso que acontece. E depois ele fala para me enviar a mensagem. Quando ele vai enviar a mensagem, ele vem aqui pro send aqui, ó. Aí ele monta o CRC, coloca o pino lá em 1, transmite a mensagem e depois joga em 0 novo para continuar lendo. Então é assim que ele responde, é assim que tá essa aplicação. Meio um resumo também, né? Não vou, como eu disse, não vou ficar explicando muito detalhe da linguagem nem da questão dessa aplicação, que ela num todo ela tem bastante detalhe. Só uma visão geral para ter um entendimento, e isso vai estar disponibilizado para quem quiser estudar mais. Então, basicamente, eu acho que a gente encerra realmente, porque eu expliquei as interligações, expliquei a aplicação que eu montei, e aqui eu termino então explicando um pouco da aplicação, e aí eu disponibilizo arquivos para quem tem mais interesse e quiser fazer algo similar. Então eu agradeço a atenção, muito obrigado.